Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório de fevereiro de 2026 do Fundo Imobiliário Newport Logística, o New L11. Vamos juntos entender os números, a estratégia e o que está por trás do desempenho desse gigante da logística. E para começar, só essa imagem aqui já dá uma ideia da dimensão do negócio. A gente está falando de centros logísticos enormes, sabe? Aqueles que são a espinha dorsal do comércio e da indústria do país. É exatamente nesse universo que o NLOL11 atua. Beleza, mas antes de pular para os números, vamos alinhar o básico. O que é, afinal, o Fundo Newport Logística? Então, de forma bem direta, o objetivo do New 11 é investir em imóveis gigantes, como galpões e centros de distribuição. A ideia é ganhar dinheiro de duas maneiras. Primeiro, com o aluguel desses espaços. E segundo, claro, vender esses imóveis com bom lucro quando for a hora certa. Ok, agora que a gente já sabe o que o fundo faz, vamos para a parte que todo mundo gosta, os números. Como é que foi o desempenho do NUL11 em fevereiro? E olha, o primeiro número já chega com tudo, 0%. Essa é a taxa de vacância do fundo. Isso quer dizer que simplesmente todos os imóveis estão alugados, gerando receita. É um sinal claríssimo de um portfólio bem robusto e de alta qualidade. O próximo ponto de destaque é o rendimento. Estamos falando de um yield anualizado de 10,3%. Esse é um dos principais atrativos para quem investe em FIIs. E esse número aqui, é bem competitivo, viu? E só para ter uma noção da escala da operação, esse é o valor de mercado do fundo, quase 329 milhões de reais. Isso ajuda a gente a entender o tamanho do que estamos analisando aqui. Números são ótimos, mas ver a estratégia funcionando na prática é ainda melhor. Vamos dar uma olhada na venda de um dos ativos do fundo, lá em Sorocaba, para entender como essa geração de valor realmente acontece. A grande questão é essa, né? Além de ficar recebendo aluguel todo mês, como é que o fundo realmente bota lucro no bolso com a valorização dos imóveis? A venda desse ativo de Sorocaba é um exemplo perfeito disso. Agora se prepara para esses números. O imóvel foi vendido com uma valorização de quase 45% em cima do valor da compra. A operação toda teve uma taxa interna de retorno, a famosa TIR, de 18,6%, o capital investido foi multiplicado por quase 2 vezes e, no final, gerou um lucro de 86 centavos por cota. Isso é a tal da estratégia de value add funcionando lindamente. E a própria gestão faz questão de reforçar isso no relatório. Essa citação aqui deixa claro que a venda não foi um golpe de sorte, mas sim uma prova da capacidade do fundo de executar o plano e gerar valor de forma consistente. Ok, a gente viu um caso específico. Agora vamos abrir o zoom e olhar a foto completa. Qual o valor do portfólio inteiro do fundo? Esse gráfico aqui é bem fácil de entender e mostra o tamanho da valorização. O custo de aquisição de tudo foi de uns 325 milhões. Mas, depois da reavaliação, o valor saltou para 451 milhões. É um belo ganho de patrimônio para os cotistas, sem dúvida. E por trás desses números, claro, estão os imóveis. Imóveis de alta qualidade, super modernos, bem localizados e que, como a gente já viu, estão com a placa de lotado. A base do portfólio é muito sólida. Com desempenho tão bom até agora, a pergunta que fica é: e daqui para frente? Qual o plano para continuar crescendo? Vamos descobrir. A estratégia é bem clara, com duas frentes de ação. Primeira, continuar fazendo o que deu certo em Sorocaba, ou seja, vender ativos para realizar o lucro. E a segunda, pegar essa grana e comprar novos imóveis, buscando crescer e diversificar ainda mais o portfólio. Simples e eficiente. Certo, já analisamos o fundo, o desempenho, a estratégia. Então, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Vamos para o resumão? Então, para fechar os pontos-chave, temos um portfólio defensivo, 100% ocupado e, muito importante, com todos os inquilinos pagando em dia. A estratégia de agregar valor foi testada e aprovada com a venda de Sorocaba, e os planos para o futuro são bem definidos: realizar lucros e buscar novo crescimento. E para a gente terminar, fica uma reflexão. O próprio relatório fala de um cenário de mudança com possível início de corte de juros. Com essa estratégia dupla de vender o que já valorizou e buscar novas aquisições, como o New Orleans 11 vai se posicionar para capturar as oportunidades que esse novo ciclo econômico pode trazer? É a pergunta de milhões que o futuro vai responder.